Olá. Hoje, nossa análise mergulha em Êxodo capítulo 1. Olha, é uma passagem chave mesmo, né? Faz a ponte entre Gênesis, a história dos patriarcas, e toda a saga da libertação do Egito que vem depois. Exatamente. É um ponto de virada crucial. E a gente tem o texto bíblico, claro, mas também outras fontes, né? Como o historiador Joséfo, algumas tradições judaicas antigas, tipo as de Qumran. Sim, e diferentes interpretações teológicas também, que olham para esse capítulo de ângulos variados. A ideia aqui é entender como Israel foi de uma família abençoada lá no final de Gênesis para uma nação oprimida no Egito. E o mais curioso, que crescia mais ainda justamente por causa dessa pressão. Tudo começa com os descendentes de Jacó, os israelitas, se multiplicando muito no Egito. O texto fala que eles se tornaram numerosos e muitíssimo fortes, encheram a terra. É uma explosão demográfica, né? Cresceram muito rápido. Mas aí, claro, surge um problema. Um novo faraó, um rei que não conhecera José. O que isso quer dizer exatamente? Que ele não sabia quem foi José ou que ele escolheu ignorar a história e a contribuição dele? Boa pergunta. Provavelmente é mais a segunda opção, né? Ele decide ignorar esse passado de colaboração, ele vê aquele povo crescendo e sente medo. Medo do que exatamente? Medo do poder deles. O texto diz que ele temia que se unissem a inimigos em caso de guerra. O Joséfo, aquele historiador que você mencionou, também sugere isso, esse temor de uma aliança dos hebreus com inimigos externos. Faz sentido politicamente falando. E qual a reação dele? Bom, a reação é a opressão. Trabalhos forçados. Ele coloca os hebreus para construir cidades-celeiro, Pitom e Ramessés, sob uma escravidão bem dura. A ideia era controlar e enfraquecer esse povo. Só que não funcionou como ele esperava, né? Pois é, aqui vem a ironia da coisa. Quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e se fortaleciam. O texto é bem claro nisso. É quase uma resistência biológica, né? A vida insistindo. E isso deve ter deixado o faraó ainda mais desesperado. Exato. Daí ele parte para uma medida, assim, muito mais cruel. Que foi... Ele chama as parteiras hebreias, Sifrá e Puá, e dá uma ordem secreta: Qual ordem? matar todos os meninos hebreus recém-nascidos, deixar só as meninas viverem. Um infanticídio seletivo, uma tentativa de cortar o futuro do povo pela raiz. Nossa, que coisa terrível. E as parteiras, o que elas fizeram? Elas desobedeceram. O texto diz que elas temeram a Deus mais do que ao faraó. Esse temor a Deus. O que significa aqui? É um medo de castigo divino, uma reverência, uma convicção moral? Olha, provavelmente uma mistura. É uma reverência profunda que as leva a valorizar a vida e a promessa de Deus acima da ordem do rei. Algumas tradições, como fragmentos lá de Qumran, reforçam essa ideia. Elas parecem acreditar firmemente na promessa divina de que Israel seria um grande povo, e essa promessa era mais forte que o decreto real. Então foi um ato de desobediência civil baseado na fé. Exatamente. E por causa dessa coragem, dessa resistência, o texto diz que Deus as abençoou, deu famílias a elas e o povo hebreu continuou a crescer ainda mais. Incrível a coragem delas. Mas a resistência delas, imagino, enfureceu ainda mais o faraó. Ele desistiu? Não, de jeito nenhum. Ele viu que a ordem secreta não funcionou, então ele dobra a aposta. Como assim? Ele torna a ordem pública e ainda mais abrangente. Agora não eram só as parteiras. Ele ordena todo o seu povo aos egípcios. Todo filho que nascer aos hebreus, lançai-o no Nilo. Meu Deus. Agora era um decreto genocida aberto. Que horror. E é nesse contexto que nasce Moisés, né? Preparando o cenário para a história dele que a gente vai ver depois. Exatamente. Esse decreto terrível é o pano de fundo para o nascimento e para o resgate de Moisés, né? Mas antes de chegar em Moisés, é interessante ver como diferentes visões interpretam esses eventos. Essa opressão, essa resistência. Como as tradições teológicas olham para isso? As leituras variam bastante. Por exemplo, uma perspectiva mais calvinista vai focar muito na soberania de Deus, em como ele preservou o seu povo coletivamente, cumprindo seus planos apesar da maldade do faraó.
O foco não é tanto na predestinação individual aqui, mas na preservação do grupo. Entendi. E outras visões, talvez com mais ênfase na ação humana? Sim. Uma visão arminiana, por exemplo, pode destacar mais a escolha corajosa das parteiras, o livre-arbítrio delas em obedecer a Deus, embora reconhecendo que foi a ação divina que sustentou o crescimento do povo. E a tradição católica? A tradição católica frequentemente exalta a virtude moral das parteiras, a obediência delas à lei de Deus acima da lei humana. Mas uma leitura mais direta do texto também aponta forte para um ato de resistência civil mesmo, contra um poder tirânico. E fora do cristianismo, como o judaísmo interpreta? O judaísmo pode ver o faraó como um arquétipo, sabe? Um símbolo dos perseguidores de Israel ao longo da história. Embora, claro, o texto tenha um contexto histórico bem específico lá no Egito Antigo. E outras visões, tipo, sei lá, espiritismo, elas se encaixam aqui? Olha, visões que buscam explicações como reencarnação para justificar o sofrimento ou o destino das crianças, por exemplo, não encontram muito apoio direto no texto de Êxodo 1. O foco ali é claramente o plano histórico de Deus para preservar aquela linhagem específica, a linhagem da promessa. É importante a gente só relatar o que as fontes dizem sem tomar partido, né? Com certeza. A ideia é apresentar as diferentes leituras de forma neutra. Exato. E juntando tudo isso, o que Êxodo 1 estabelece para o resto do livro? Bom, ele estabelece o grande conflito, né? De um lado, a tirania humana, o poder opressor do faraó. Do outro, a promessa e a providência de Deus. E no meio, a incrível resiliência desse povo oprimido, que se recusa a desaparecer. Então, resumindo, o que a gente tira de Êxodo 1. Não é só uma história de sofrimento, não mesmo. É uma transição dramática, assim, da bênção para a opressão. Mas é também sobre a força da resistência, mesmo que silenciosa como a das parteiras no início. É sobre a persistência da vida e da promessa divina nas circunstâncias mais sombrias possíveis. É a preparação perfeita para a grande história da libertação que está por vir. Exatamente. E isso talvez nos deixe com uma questão para refletir, né? Como essas dinâmicas que a gente vê aqui, o poder, o medo do outro que cresce, os atos de resistência, as consequências inesperadas do crescimento populacional, como tudo isso ecoa ao longo da história. E será que a gente não vê ecos disso até hoje em outros contextos? Fica aí a reflexão.